Salve, salve galerinha do YouTube! Tudo tranquilo com vocês? Então, esse é o canal do professor Rafael Barbosa, que sou eu, beleza? É um canal em que nós vamos comentar alguns assuntos inerentes à química. A gente vai falar de química aqui no canal, principalmente química envolvida nos vestibulares e química para o Enem. Então, clica no gostei, clica no inscrever-se, se inscreve no canal, dá uma força pra gente, para que a gente possa ter estímulo de fazer novos vídeos e consequentemente melhorar esses vídeos ao longo do tempo, beleza? Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando o meu contato, que é o meu e-mail. Você pode mandar suas dúvidas por e-mail, ou então você pode comentar aqui embaixo no nosso vídeo, beleza? Então deixa sua dúvida, deixa seu questionamento, deixa tua sugestão, deixa tua crítica, que a gente vai estar sempre lendo os comentários e a gente vai conseguir melhorar o nosso canal, tranquilo? Na descrição do vídeo também eu tô deixando o link para o canal de um grande amigo meu, professor de biologia, o professor Patrick Gomes. Ele também tem um canal de biologia, então se você quer focar nessas duas disciplinas, que é a biologia e química, que são específicas para muitos cursos, né? Então dá uma olhada no canal do cara, porque vale a pena conferir, tranquilo? Então fica confortável na cadeira, pega aí o seu caderninho, pega uma caneta, preste atenção na aula, que aqui vai ser show. Então se liga. O que é que a química estuda? É um questionamento que todos os estudantes sempre vão fazer. Mas, Rafael, isso cai no vestibular? Pode até não cair, beleza? Mas é importante você ter uma noção, porque a química ela tem um conhecimento agregado. Você precisa saber do conhecimento mais básico para que você consiga desenvolver um raciocínio mais avançado, tranquilo? Então o que a química estuda? A química ela estuda a matéria, e além de estudar a matéria, ela estuda suas transformações e a energia envolvida nesses processos. Então, de modo geral, a química está voltada para o estudo da matéria, qualquer que seja a sua origem, observando a composição dessa matéria, suas transformações, além de aspectos quali e quantitativos, energéticos, ou seja, aspectos que envolvem as definições básicas qualitativamente e quantitativamente, quando você parte para valores numéricos em quantidade, beleza? Então, a matéria ela se subdivide em três partes. Eu posso ter um objeto, que é um corpo que tem finalidade específica. Eu tenho um corpo propriamente dito, que é uma porção limitada da matéria. E tenho a matéria como um todo, que nada mais é do que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Todo mundo já ouviu falar disso, beleza? De que é que a matéria é constituída? É outra dúvida que a galera sempre pergunta. Professor, do que é que a matéria é constituída? Gente, a matéria é constituída de partículas pequenas chamadas de átomos. Então se liga. Para explicar o que é um átomo, existem vários modelos atômicos que a gente vai defini-los especificamente, bem minuciosamente, em uma aula de atomística, tranquilo? Mas aqui eu vou dar um suporte para você entender mais ou menos o que são esses modelos. Existem modelos que são... Os modelos atômicos, na realidade, eles são foram propostos ao longo da história. Existem modelos que tentam explicar o que é o átomo desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade. Mas convenciona-se didaticamente que alguns modelos foram mais pontuais, mas tiveram informações principais relacionadas ao átomo. Então o primeiro modelo que eu vou falar para vocês, e eu vou só citar, eu não vou definir propriamente o modelo, é o modelo de Dalton. Dalton dizia o seguinte, a matéria é formada por partículas esféricas, indivisíveis, indestrutíveis e intransformáveis, chamadas de átomo. Como representação, nós temos aqui essas esferas, né, formando esse cubozinho aqui, ok? Então Dalton dava esse modelo. Depois do modelo de Dalton, veio o modelo de Thomson, ou modelo também conhecido como pudim de passas. Thomson ele dizia que também o átomo era uma esfera homogênea, só que ela era não maciça e ela possuía agora cargas positivas, a qual eu chamo de prótons, a qual nessas cargas positivas estariam algumas cargas negativas, a qual ele chamou de elétron, garantindo assim a neutralidade do átomo. Opa, pera. Neutralidade, isso, neutralidade. Cargas positivas, elas atraem cargas negativas e vice-versa. O número de cargas positivas, quando ele é igual ao número de cargas negativas, ele gera uma neutralidade. Eles se atraem na mesma intensidade, formando uma neutralidade. Então o átomo é um
constituinte neutro, a princípio, beleza? Existem outros modelos atômicos que a gente vai comentar lá na aula de atomística, mas que é importante você saber. O modelo de Rutherford, por exemplo. Rutherford, ele veio falar bem sobre essa questão da massa do átomo sem a junção dos seus prótons mais os seus nêutrons, que a gente vai comentar daqui a pouco, tranquilo? Então olha só, o átomo ele apresenta duas partes principais, uma parte central chamada de núcleo e uma parte externa chamada de eletrosfera. Rafael, eu tô vendo aqui nessa figurinha que tu colocou que a gente tem essas bolinhas vermelhas e essas bolinhas amarelas. Exato. Segundo Rutherford, e aí a gente entra no modelo de Rutherford, o átomo ele era constituído no seu núcleo de prótons, mas ele não falava em nêutrons ainda, beleza? Essas partículas amarelinhas elas foram descobertas depois, a qual foram chamadas de nêutrons. Então no núcleo eu tenho os prótons, que são esses vermelhinhos, e os nêutrons, que são esses amarelados, beleza? E ao redor desse núcleo eu tenho uma eletrosfera. E nessa eletrosfera, como o próprio nome já diz, eu tenho o que? Elétrons, que são esses verdinhos, tranquilo? Então, as partículas fundamentais do átomo são três, a gente já falou delas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Ah, Rafael, existe outra partícula fundamental? Existe. Essa partícula fundamental ela está em estudo e ela se chama de quark, beleza? Mas a gente não vai comentar ela ainda, até porque ainda não se tem tanta informação sobre ela. Então aqui, as três partículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Aqui eu tenho uma massa relativa, e não é uma massa exata, é uma relação, né, para a gente estabelecer uma relação entre essas três partículas. Então a massa do próton é 1, a massa do nêutron é 1 e a massa do elétron é 1 sobre 1836. Como é uma massa relativa, é só para exemplificar que os elétrons eles são mais leves do que os nêutrons e do que os prótons, tranquilo? E eu tenho a carga relativa. Aqui também é só para exemplificar a carga do próton, do nêutron e do elétron. Então, a carga relativa do próton, mais 1, significando que essa carga do próton é a carga positiva, certo? Os nêutrons, um erro que a galera comete muito, nêutrons não são neutros. Nêutrons não são neutros. Nêutrons, eles não possuem carga, é diferente de ser neutro, tranquilo? Os elétrons, eles têm carga negativa e têm uma carga relativa de menos 1. Por isso que os prótons, eles atraem os elétrons e os elétrons atraem os prótons. Por isso que eles ficam ao redor do núcleo, né? Porque o núcleo é positivo, enquanto a eletrosfera é negativa. Tranquilo? Então aqui é uma questãozinha simples para a gente entender do que a gente falou na aula hoje, beleza? No modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga. Olha, núcleo tem próton, próton tem carga positiva. Então não pode ser a letra A, não pode ser a letra D, porque está dizendo que a carga é negativa. Onde, ora, no núcleo tem prótons e nêutrons. Nêutrons não tem carga, mas ele participa do balanço de massa. Então a massa do átomo está concentrada no núcleo. Então não pode ser a letra B, porque ele está dizendo que é a metade da massa, e não é, certo? Só pode ser a letra C ou pode ser a letra T, tranquilo? Ao redor do núcleo estariam distribuídos, no núcleo tem prótons, ao redor do núcleo tem elétrons. Então, minha alternativa correta seria a alternativa C. O núcleo tem uma carga positiva, está concentrada toda a massa e eu tenho os elétrons ao redor desse núcleo. Então, a alternativa C, beleza? Aqui é uma questãozinha de verdadeiro ou falso. A palavra átomo é originária do grego e significa indivisível, ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a menor partícula da matéria que não poderia ser mais dividida. Hoje essa ideia não é mais aceita. A respeito dos átomos a gente pode afirmar o quê? Não podem ser desintegrados. Galerinha, isso é falso. Lembra que dentro do átomo eu tenho próton, nêutron e elétron, então eu posso retirar essas partículas, tranquilo? São formados por pelo menos 3 partículas fundamentais. Verdadeiro. Pelo menos 3. Tem a quarta, mas não quer dizer que ainda ela está em... Mas lembre-se, ela ainda está em estudo, não quer dizer que isso realmente existe, mas pelo menos 3. Possuem partículas positivas denominadas elétrons. Essa daqui não tem como errar, né, galerinha? Elétron não tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Apresenta 2 regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Verdadeiro, tranquilo? Apresentam elétrons cuja carga elétrica é negativa. Verdadeiro também, não tinha como errar, beleza? Questãozinha simples. Ao longo da história da ciência, diversos modelos atômicos foram propostos até chegarmos ao modelo atual. Com relação ao modelo atômico de Rutherford, podemos afirmar que,
foi baseado em experimentos com eletrólise de solução de sais de ouro. Não tem como, isso é falso, beleza? Até porque o modelo atômico tem que ser baseado em cargas, ok? É um modelo nuclear que mostra o fato de a matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo. Isso é verdadeiro, lembra que a massa do átomo está toda concentrada no núcleo, ok? É um modelo que apresenta a matéria como sendo constituída por elétrons, partículas de carga negativa, em contato direto com prótons, partículas com carga positiva. Isso é falso. A matéria não é constituída por elétrons e prótons, a matéria é constituída de átomos. Os átomos é que são constituídos por elétrons e prótons, beleza? Não dá qualquer informação sobre a existência de nêutrons. Verdadeiro. O modelo de Rutherford não dá informação sobre a existência de nêutrons, ele fala apenas que a massa está concentrada no núcleo. Foi deduzida a partir de experimentos de bombardeamento de finas lâminas de um metal por partículas alfa. Isso é verdadeiro. As partículas alfa têm carga positiva. Ele percebeu que existia uma difração, uma refração, quando essas partículas eram inseridas sobre uma fina lâmina de ouro. Considerando a experiência de Rutherford, assina a alternativa falsa. Você pode até ter dúvida entre todas elas, certo? Eu vou explicar cada uma, mas de cara a gente sabe que a falsa é a letra C. Por quê? Observando o aspecto de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade uniforme. Não pode. Se o meu átomo tem a massa completamente concentrada no núcleo, ele não pode ter densidade uniforme. Concorda? Beleza. A experiência consistia em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa. Verdadeiro. Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Lembra que eu falei que partículas alfa são positivas. Então o núcleo, ele faz com que ocorra um desvio dessas partículas. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e o tamanho relativo. Verdadeiro. Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente. Lembra do modelo de Rutherford? Lembra do modelo de Thomson, o modelo de Dalton, que já falavam sobre essas partículas? Beleza? Galerinha, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Nós teremos vídeos semanalmente. Os vídeos serão publicados semanalmente. Não se esquece de se inscrever no canal. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera no Facebook. Com a galera no... Eu vou postar um teaserzinho no Instagram, beleza? Aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, tem o meu e-mail, então você pode entrar em contato lá pra gente trocar uma ideia. E você pode também dar sugestões e suas críticas, principalmente críticas construtivas para que a gente melhore o canal. Tranquilo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!